Bom, amigos, eu nem sei como é que esse vídeo vai terminar, mas antes de começar ele, eu queria deixar claro pra vocês que a única intenção desse vídeo é contar pra vocês o que eu passei, né, com a perda da minha mãe e como que foi lidar com tudo isso e compartilhar essa minha experiência e quem sabe de alguma forma ajudar a outra pessoa que tá aí me assistindo, tá? Olá, amigos! Tudo bom? Antes de começar o vídeo, né, eu preciso primeiro pedir desculpas pelo meu sumiço no canal. No último vídeo vocês puderam ver que eu postei na terça-feira. Eu prometi que eu ia gravar esse vídeo pra vocês hoje, pra poder explicar o porquê que eu sumi, né? E esse vídeo era pra ter sido postado na semana do Dia das Mães, mas eu não consegui. Eu até me planejei, fiz até um roteiro, tá até aqui do meu lado, pra não esquecer nada que eu quero falar pra vocês. E eu devia, né, vir aqui me explicar por que eu sumi. Eu recebi muitas mensagens, eu me senti, assim, muito amada. Eu não esperava que eu fosse receber tantas mensagens de Bea, por que você sumiu? Desistiu do canal? O que tá acontecendo? Aconteceu alguma coisa? E, assim, ver que vocês sentiram a minha falta foi o que me fez com que eu quisesse voltar com gás total. Por isso que eu tô aqui pra poder conversar hoje um pouquinho com vocês, tá? E como vocês já puderam ver no título do vídeo, eu resolvi contar pra vocês, né, compartilhar como que foi lidar com a perda da minha mãe, né, o que eu passei, como que eu lidei, e como eu falei, quem sabe ajudar alguém que tá me assistindo aí do outro lado. E a ideia desse vídeo surgiu, né, como eu falei, eu queria ter postado na semana do Dia das Mães, mas eu não consegui, eu não me senti bem, eu fiquei muito desanimada. Hoje, tendo filho, antes do Lorenzo, Dia das Mães pra mim era uma coisa muito triste. E hoje ainda é. Mas por outro lado também é feliz, né? Então assim, Dia das Mães é uma coisa feliz e triste ao mesmo tempo pra mim. E por esse motivo eu não consegui postar. E eu até conversei com as pessoas lá no Instagram que eu decidi que se fosse pra postar qualquer coisa eu não iria postar, tá? Então, pra não trazer de qualquer maneira pra cá o vídeo, só pra dizer que eu postei, eu preferi não postar, ficar realmente ausente essa semana, pensar em mim, focar no que eu tava sentindo, e aí sim, quando eu me sentisse melhor, voltar aqui pra poder gravar pra vocês, tá? Mas como o meu sumiço foi devido à minha mãe, foi devido a essa semana que eu fiquei um pouco mal, eu resolvi que eu não ia descartar esse vídeo, e que sim, eu iria gravar e conversar um pouquinho sobre com vocês, tá? E vira e mexe, as pessoas falam comigo, nossa, Bea, você lidou tão bem quando a sua mãe faleceu, você lidou muito bem com a situação da perda dela, e não foi bem assim. Pra quem não sabe, minha mãe faleceu no ano de 2010, foi no dia 18 de agosto de 2010, e eu tinha apenas 16 anos quando isso aconteceu. E por mais que as pessoas falem que eu lidei muito bem, que eu consegui superar isso de uma forma muito tranquila, as pessoas não fazem nem ideia do que eu passei, sabe? Do quanto que eu sofri calada. Só tem uma pessoa que chegou a ver realmente como que eu fiquei. Não vou citar o nome dela aqui, não há necessidade, mas ela sim sentiu ali na pele como que eu tava, o tanto que eu sofri, e eu sou muito grata a essa pessoa, porque se não fosse por ela, eu acho que eu teria me resguardado mais e talvez teria demorado mais tempo para superar como eu superei. Superar não é a palavra, mas é para que vocês entendam melhor, tá? Eu queria começar contando que eu e a minha mãe, a gente não era muito grudado, tá? A gente não era muito grudado. Mas, nos últimos anos que eu estive ao lado dela, a gente estava se aproximando muito, né? Essa fase de adolescência, né? De 14, 15 anos, a gente estava se aproximando muito, a gente estava virando muito amiga. E eu lembro de, naquela época, eu estar compartilhando com ela coisas que eu compartilhava só com amigas até então. E eu lembro da gente, eu estava vivendo esse momento, né, quando ela descobriu que ela estava doente. Mas, infelizmente, né, durou pouco tempo. Quando eu menos esperava, a gente foi pego de surpresa, né, com essa doença dela. E é aquela coisa, a única certeza que a gente tem da vida é a morte. E essa hora vai chegar para todo mundo. E eu sempre tive muito medo de morrer. Na verdade, eu ainda tenho. Hoje, eu acho que multiplicou pelo fato de eu ter o Lorenzo. Eu acho que hoje eu tenho muito mais medo do que eu tinha antes. Mas naquela época, eu não tinha
parado para pensar, eu nunca tinha pensado como seria perder minha mãe até que ela ficou doente, até que eu me vi na situação de que era uma possibilidade isso acontecer, até que eu perdi. E antes da minha mãe ficar doente dessa vez, ela já tinha tido doença. Pra quem não sabe, minha mãe morreu de câncer, mas na primeira vez ela teve câncer de mama. Eu tinha meses quando ela descobriu o câncer num dos seios, não vou lembrar agora qual lado, e muita coisa eu não sabia até então, porém eu sempre soube que ela teve câncer nos 2 seios, mas o que eu vou contar pra você aqui detalhado eu descobri conversando com a minha irmã esses dias, e aí ela me contou mais detalhado e eu vou falar aqui pra vocês, tá bom? Minha irmã me contou, né, que quando ela descobriu, ela não queria operar antes do meu aniversário de 1 ano, estava próximo, né, do aniversário, e até então ela só tinha um câncer num dos seios, e como ela esperou muito tempo para poder operar, né, e quem tem esse tipo de doença, câncer, sabe que qualquer segundo que você espere, que você demore para poder fazer o tratamento, é muito precioso. E aí quando ela foi operar, ela descobriu que tinha avançado para o pescoço o câncer. Ela conseguiu, né, operou, ficou bem por um tempo. E alguns anos depois, quando eu devia ter uns 3 anos mais ou menos, a minha irmã me contou que ela descobriu no outro seio, e depois do seio foi pro braço também, pra um pouco abaixo da axila, né? E aí ela operou também, conseguiu retirar, e graças a Deus ela ficou bem nessa época, né? E aí ela ficou bem nessa época, né? Os anos se passaram, e aí ela passou anos fazendo acompanhamento, né? Se cuidando, até que depois de sempre dela sendo acompanhada, ela chegou a ficar uns 2, 3 anos sem fazer nenhum tipo de acompanhamento, né? E foi nessa época que ela começou a passar mal, ela começou a ficar a pele muito amarelada, as vistas muito amareladas, essa parte branca do nosso olho que a gente tem dela estava muito amarelada. Ela chegou aí nessa zupa da vida e chegaram até a dar pra ela diagnóstico de hepatite. Ela chegou a começar a fazer tratamento como se ela tivesse com hepatite, até ela conseguir ir realmente, né, agendar para o Hospital do Câncer, né, que ela se tratava no INCA. E essa época que ela começou a apresentar sintomas, né, foi mais ou menos em abril de 2010, né, e ela só conseguiu mesmo ir para o Hospital do Câncer mais ou menos em maio, então demorou quase um mês para ela conseguir uma consulta. E quando ela foi na consulta, ela foi diagnosticada com câncer no pâncreas, que é um câncer muito complicado, porque ele é muito silencioso, ele não avisa que chegou, e quando você descobre isso, você obtém um tratamento que seja eficaz para ele. E por isso, quando começam a aparecer os sintomas, que a pessoa começa a notar que tem alguma coisa de errado, ele já está muito avançado. E foi justamente o caso da minha mãe. Quando a gente descobriu, né, que ela estava com câncer no pâncreas, ela já estava no estágio 4 e ela estava com metástase. Vou deixar um textinho aqui para vocês explicando o que é metástase, tá? Para vocês poderem ler com calma. Se quiser dar pausa o vídeo para poder você ler. Eu não vou falar aqui para não acabar falando alguma besteira, mas eu vou deixar um textinho aqui, vou retirar lá do Google e vou colocar aqui para vocês. E eu lembro dessa época eu ter ouvido muitas pessoas, muitos familiares falando que as chances dela eram muito pequenas. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, sou até hoje, né? E quando eu ouvi isso, eu logo fui começar a procurar, eu sempre fico pesquisando as coisas no Google, na internet. E aí eu comecei a ler casos de pessoas que já tinham tido câncer no pâncreas. E fui vendo que realmente as chances dela não eram boas, né? E eu acredito muito que de tanto eu ter lido, de tanto eu ter pesquisado, de tanto eu ter me informado, eu acho que isso que fez com que eu ficasse preparada para quando ela falecesse, sabe? Porque todo mundo tinha uma esperança de que ela fosse ficar bem. Eu, inclusive, eu queria muito, poxa, é óbvio que eu queria que ela tivesse ficado bem. Mas, no trato das pessoas, eu estava preparada para o que fosse acontecer. Porque, por mais que eu quisesse, eu sabia realmente quais eram as chances dela. Eu tinha visto casos, eu tinha visto realmente, não apenas o que o médico falou, entendeu? Eu fui realmente pesquisar. Então, eu acho que foi isso que me preparou para o que aconteceu. E uma coisa assim as lembranças que eu tenho, né, dos últimos dias que eu passei com ela, foram dias muito difíceis.
Uns dias antes dela se internar no hospital, eu lembro de ter ficado com ela várias noites, ela sentindo muita dor, passando muito mal. Como ela tinha tido metástase e o câncer tinha se espalhado pelo corpo, ela ficou com vários caroços em vários locais do corpo, onde esses caroços ficavam de um jeito que, se você olhasse, assim, por exemplo, aqui tá a minha pele, tá, aqui tá a pele dela, o caroço ficava em volume, assim, sabe? Então você não precisava passar a mão pra sentir, você, só de olhar você conseguia vê-lo, né? Então ela sentia muita dor naquilo ali. E um em específico que ela chegou a fazer até biópsia foi um na perna, a perna dela inchou demais, então ela sentia muitas dores especificamente nesse local. Então a gente passou vários dias acordado com ela. E na noite, antes dela ser internada, eu lembro que foi um dia assim que ela ficou muito mal. Ela nem ia para o hospital naquele dia. A quimioterapia dela estava marcada para começar numa terça-feira. E ela foi na segunda para poder ir lá, para poder ver se tinha algum remédio que ela pudesse tomar, que fosse um pouco mais forte do que ela estava tomando. E aí ela, quando chegou no hospital, ela teve que ficar internada. Não deixaram nem ela voltar para casa. E os médicos falaram que não teria como ela fazer quimioterapia, que ela tinha que melhorar, porque ela estava muito fraca, então não tinha como fazer quimioterapia naquele estado. E eu lembro que desde a primeira vez que ela se internou para fazer a biópsia, ela não queria que eu fosse no hospital. Mas na terça-feira, o meu pai me levou e nós fomos até o hospital para eu vê-la. Eu fiquei um tempo lá com ela, eu lembro que ela até me deu um esporro porque eu estava no hospital, que eu não queria que eu estivesse lá. Mas foi muito bom, porque foi o último contato que eu tive com ela. Porque no dia seguinte, na manhã de quarta-feira, ela faleceu, por volta de umas 10 e poucas horas da manhã, não lembro agora exatamente o horário. Então foi o último contato que eu tive com ela. E eu acho que se eu não tivesse ido lá, eu teria ficado bem mal, sabe? Então, assim, foi bom ter ido lá vê-la, mesmo que no estado que ela estava. E agora, depois de contar pra vocês, né, como que foi passar essa doença ao lado dela, de como que ela descobriu, como que foi, eu quero falar pra vocês como que foi lidar com o luto. Não foi fácil, tá? Se eu chegar pra você aqui e falar que foi fácil, eu vou estar mentindo. Assim como eu sei que pra mim foi de um jeito, pra minha irmã foi de outro, pro meu pai foi de outro. E assim é também com quem tá aí do outro lado, que tá passando por alguma perda, que já passou. Às vezes a maneira que foi pra mim, não foi pra você e vice-versa, né? A gente sabe que tem pessoas que sofrem mais do que outras. Então é importante ressaltar, né, que cada pessoa tem um tempo, cada pessoa sofre de uma maneira, né? Mas o que eu quero explicar nesse vídeo é que às vezes você tá aí do outro lado se sentindo mal, achando que o seu mundo acabou, achando que você não vai conseguir mais sobreviver sem. O que eu tenho pra te dizer é que é possível sim, sabe? É muito difícil, não vai ser fácil, mas é possível. Então, o que eu pensei que fez com que eu lidasse melhor? A minha mãe estava sofrendo muito. Eu, melhor do que ninguém, acompanhei esse sofrimento de perto. Então, por mais que eu quisesse ficar com ela aqui, eu não queria ficar com ela aqui sofrendo. Melhor do que eu querer que ela ficasse aqui, só se ela tivesse ficado boa. E, infelizmente, ela não ia ficar. Não tinha muito o que fazer. Então, infelizmente, o melhor pra ela era isso, dela poder descansar em paz, ela parar de sofrer. Eu lembro que uma vez ela falou pra mim que se ela morrer, logo assim que ela descobriu que estava doente, ela falou pra mim que se ela morresse, naquele momento ela estava muito feliz, porque ela já tinha vivido tudo que ela tinha pra viver, ela tinha aproveitado a vida dela como se não houvesse amanhã, sabe? Então ela estava em paz com ela mesma, porque ela tinha feito tudo que ela queria ter feito, ela fez, e ela não tinha nada que ela tivesse se arrependido. Depois que ela faleceu, eu passei a levar isso pra minha vida, né? As pessoas dizem que eu mudei muito depois que minha mãe faleceu, e realmente eu mudei muito. Tanto que antes eu era uma pessoa muito quieta, muito na minha, e depois que aconteceu isso, eu comecei a me soltar mais. Claro que não de imediato, né? Levou um tempo pra isso acontecer, mas eu comecei a ficar mais comunicativa.
E muitas pessoas começaram a me comparar com ela, porque não só na aparência, mas eu comecei a criar uma personalidade muito parecida com a dela. Então, assim, o que eu quero deixar mesmo de mensagem nesse vídeo é que, por mais difícil que pareça ser no primeiro instante, por mais que a gente ache que não vai conseguir sobreviver, que o mundo acabou, que a vida não tem mais graça, eu sei tudo isso que você está sentindo aí, mas tudo no tempo, sabe? Você vai ter o seu tempo de poder as coisas se ajeitarem, de você lidar melhor com isso, e aquela dor da perda vai passar a virar uma saudade, entendeu? No início eu lembrava dela e eu ficava muito mal, muito triste. Hoje eu não lembro dela dessa forma, sabe? Eu fico muito feliz pelas lembranças que eu tenho dela, pelos momentos que a gente viveu juntas, né? E como eu falei, a gente estava tendo uma relação muito boa. Foi um pouco tempo, mas graças a Deus que eu consegui ter uma relação boa, mesmo que tenha sido num curto tempo. Porque já pensou se eu não tivesse tido, né? E eu tive a oportunidade de ter tido esse pouco tempo que foi, e eu sou muito grata a isso. Como eu falei, eu não... Hoje eu lido muito bem com isso, mas quer dizer que eu não sofro, eu não tenho os meus momentos. Como eu disse, essa semana eu me ausentei, Dia das Mães. Eu sempre fico mal nessa época. Hoje eu lido um pouco melhor porque eu tenho meu filho, né? Então eu tenho motivo para estar feliz. Mas ainda é difícil. Hoje eu não fico mal como eu ficava antes. E é aquela coisa, nem sempre por você estar quieta, por você não estar falando sobre, não quer dizer que você não esteja sentindo, não quer dizer que você não esteja sofrendo. E foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Eu tava sofrendo e sofrendo calada. E isso não é bom, tá? Eu quero deixar isso bem claro, não é bom. Porque graças a Deus eu tive uma pessoa com quem eu consegui me abrir na época e fez com que realmente aquele sofrimento não fosse tão prolongado, né? E é importante, se você tá com vontade de chorar, se você tá com vontade de ficar em casa deitada vendo televisão, se você não quer sair pra ver ninguém, viva esse momento, sabe? Porque é viver esse momento que vai te fazer superar. É igual quando a gente termina um relacionamento, que a gente fica na fossa, sabe? E a gente fica ali naqueles dias, né, sofrendo. É exatamente quando a gente perde alguém que a gente ama. A gente tem, sim, que curtir esse momento de sofrimento, sabe? A gente tem que passar por aquilo ali. Se a gente não passar por aquilo ali, uma hora isso vai acontecer. E quanto mais tarde isso acontecer, mais difícil vai ser para superar. E eu tive a oportunidade de conseguir, né? Tive uma pessoa com quem eu consegui me abrir na época. Então eu acho que foi onde facilitou para mim lidar com isso, né? E o que eu te aconselho é que se você estiver sofrendo, sofra sem ficar se preocupando com o que as pessoas estão achando, sem querer ficar mostrando ser forte para os outros, porque isso não vai te fazer bem, isso vai te fazer mal, né? Você pode achar que tá te fazendo bem, mas não tá, no fundo tá só te fazendo mal. E o que eu tenho para te deixar aqui de mais certeza do que a gente tem da morte é que tudo passa, tá? Então esse momento que você tá sofrendo aí, como eu sofri, vai passar. Vai passar, você pode ter certeza que vai passar. No seu tempo, mas vai passar. Então, amigos, espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu queria passar nesse vídeo. Espero que não tenha ficado confuso. Como eu falei, eu até fiz um roteiro, mas eu não consegui terminar. Então chegou uma hora aqui do vídeo que eu comecei a soltar o que estava vindo na minha mente, o que estava vindo no meu coração para vocês. Que vocês tenham realmente entendido o que eu quis dizer, né? E que se vocês quiserem deixar para mim aqui nos comentários, se vocês já passaram por algo parecido, como vocês lidaram com isso, para que os comentários de vocês sejam, além do vídeo, sejam uma troca para quem está aqui vendo e depois leia os comentários, sabe? Porque quanto mais experiência a gente puder passar sobre esse assunto, mais as pessoas vão se sentir abraçadas. E é exatamente o que eu quero com esse vídeo. E quero mais uma vez agradecer a todo mundo que se preocupou pelo meu sumiço, tá? Dizer que eu tô bem, dizer que o canal vai voltar com tudo, se Deus quiser, né? A gente não pretendo parar mais de gravar pra vocês. E é isso, né?
Espero ter ajudado alguém aí de alguma forma, tá bom? E não esquece de curtir o vídeo para me ajudar na divulgação do canal. Se inscrever se você não é inscrito, ativar as notificações. E me segue lá nas redes sociais também, vou deixar aqui na tela, tá bom? Te espero por aqui nos próximos vídeos. Um beijo e tchau, tchau!